Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, infelizmente, a gente vai ter que comentar mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro e a sexta partida consecutiva sem vitória, né? O Vasco não vence um jogo desde aquele jogo contra o Sport Recife, há muito tempo atrás, né? No início do Campeonato Brasileiro, ali na terceira rodada. Então a gente vai falar sobre o momento que o clube vive, de muita instabilidade. Vamos falar sobre a sequência do Vasco agora, que volta as atenções para a Copa Sul-Americana, né? O Vasco joga fora de casa nessa quarta-feira contra o Puerto Cabello, né? Um jogo super importante que pode colocar o Vasco na liderança do grupo, né? Dependendo ali, obviamente, de uma combinação de resultados. E vamos falar do assunto principal, que é a situação de treinador, né? O Vasco deve anunciar o novo técnico ainda hoje, perante, né, a derrota de ontem, né, que acaba colocando ainda mais pressão, né, ainda mais fogo nessa fogueira. O Vasco aí deve se apressar para poder fechar a contratação do treinador Fernando Diniz, que já pode viajar, né, junto com o restante do elenco, né, para essa partida contra Puerto Cabello fora de casa, né, um jogo que, como eu falei, é de suma importância. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, venha se juntar aqui aos mais de 502 mil vascaínos que já são inscritos no nosso canal. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho. E obviamente, né, peço para a galera que puder dar uma força compartilhando o vídeo, né, dando aquela moral, postando aí nas redes sociais e principalmente nos grupos de WhatsApp, que a gente vai ficar muito contente, muito feliz com a ajuda de todos vocês. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria deixar um recadinho aqui da empresa Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Só você entrar em contato com eles nesse número que está na tela aqui agora ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você vai ter uma resposta e vai ter aí uma solução para quem sabe ter essa grana na sua conta bancária de uma forma muito rápida e muito efetiva. Então bora começar o vídeo falando, né, obviamente, sobre o jogo de ontem. Primeira coisa que eu queria salientar é a questão do estádio, né, cara? Nada contra o Vasco jogar em Brasília. Eu sou apaixonado pelos jogos do Vasco fora de casa, né? Obviamente, a torcida do Vasco tem aí uma torcida espalhada pelo Brasil inteiro, mas a gente sabe que jogando em São Januário, jogando no Caldeirão, o Vasco tem um aproveitamento altíssimo. Tanto é que no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Vasco foi muito mal, o Vasco foi o terceiro clube com maior aproveitamento jogando dentro da sua casa. E aí o que acontece é, o Pedrinho, não sei o motivo, não sei se é por questões financeiras, não sei se é por questões ali, de repente, de acordo com pessoas lá de Brasília, acaba vendendo essa partida, né, para uma Mané Garrincha, né, esse jogo lá contra o Palmeiras para ser jogado em Brasília, não só esse, mas também o jogo contra o Botafogo, acaba fazendo com que o jogo se torne, né, uma partida num campo misto. Acabou que ontem na arquibancada tinham até mais torcedores do Palmeiras do que torcedores do Vasco, ou seja, uma torcida maior ali, incentivando, né, a equipe do Palmeiras. E a grande verdade é que o time do Palmeiras é um time muito forte, é um time muito equilibrado, que já joga junto há muito tempo. E para piorar a situação, não estou falando que o Vasco jogou mal, muito pelo contrário, eu acho até que o Vasco fez um jogo bacana, equilibrado, o Vasco foi para cima, o Vasco tentou, mas, cara, o Vasco poupa ali, né, as suas duas principais fontes de ataque, que é o nosso goleador Pablo Verratti e é o Felipe Coutinho, né, cara? O Felipe Coutinho tem o maior número de assistências na temporada, o Pablo Verratti é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro do Campeonato Carioca. O Vasco tem sérios problemas físicos. É impressionante, né? Como é que pode esse funcionário chamado Daniel Félix
continuar trabalhando no Vasco, fazendo um trabalho horroroso, né? Sai treinador, entra treinador e esse cara segue no comando, né, da preparação física, segue no comando ali, né, dessa questão de fisiologia no Vasco. Isso é um grande absurdo, mas voltando aqui pro assunto do jogo, né? O Vasco vai com uma escalação bem diferente do que a gente imaginava, né? Como eu falei, o Verratti e o Coutinho nem no banco ficaram, né? Acabaram ficando assistindo o jogo lá da arquibancada, né? Ficaram assistindo o jogo ali de um local específico, né? O Vasco entra ali com uma escalação ali com o Léo Jardim no gol, PH e Lucas Piton nas laterais, Lucas Freitas e João Vitor na zaga, meio de campo ali com o Hugo Moura, o Tietê, Matheus Carvalho, Nuno Moreira e Ryan e ali o Lloyd Augusto lá na frente, né? Um time mais leve, um time com mais poder de contra-ataque, né? Que sai com mais velocidade. Falar com vocês, eu até fiquei satisfeito, até achei que o Vasco fez uma partida ali de enfrentar o Palmeiras, né? O Vasco não baixou a guarda, o Vasco criou oportunidades, o Vasco criou chances, mas quando teve a chance, por exemplo, de matar o jogo ali no primeiro tempo, fazer aquele gol com o João Vitor, não conseguiu. O Vasco não teve aquele gol, né, no finalzinho da partida. Volta para o segundo tempo e aí o que acontece? O Vasco morre, o Vasco cansa, Nuno Moreira cansa, o Ryan cansa, a gente perde 2 jogadores no primeiro tempo por lesão, né? Infelizmente, o Lucas Freitas, ele tem uma lesão no tornozelo e o Lloyd Augusto, né, sente uma lesão ali na posterior da coxa esquerda e tem que ser substituído pelo Garré, que mais uma vez, desculpa aqui, entra muito, mas muito mal no jogo, tomando decisões muito erradas. E aí no segundo tempo, o Vasco já cansado, o Vasco já ali, né, demonstrando, né, um certo cansaço, numa saída de bola, num erro individual do Hugo Moura ali, né, que acaba se atrapalhando ali na saída de jogo, toma o gol do Palmeiras, leva 1-0 e acaba sendo derrotado mais uma vez. E o que mais me incomoda, né, não é nem a derrota faz parte, o Vasco perder, infelizmente, pro Palmeiras virou rotina, são 10 anos sem vencer a equipe palmeirense no Campeonato Brasileiro. Mas o que mais me deixa preocupado é a situação de tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco ele cai para a 13ª colocação. Aí muitos de vocês vão falar, Mário, 13º não tá tão ruim assim. Só que se você olhar e analisar a tabela, nós temos 3 times que estão abaixo do Vasco, que são Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos que o Vasco. Se essas 3 equipes vencerem as suas partidas, o Vasco vai ficar na 16ª colocação, apenas uma posição fora da zona do rebaixamento, já com grandes possibilidades de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, encarando o Vitória da Bahia fora de casa. O Vitória da Bahia que também está ali dentro da zona de rebaixamento. Então, realmente, um resultado horroroso. Eu acho que se o jogo fosse em São Januário, a gente teria um outro cenário, a pressão seria completamente diferente. A gente sabe que a atmosfera, a torcida na beira do gramado, a pressão é muito grande. Sinceramente, eu acho que o Vasco teria sim, poderia ter saído com uma grande vitória nessa partida de ontem. Mas enfim, após o jogo, o Felipe Loureiro, né, que é o treinador interino, falou ali, foi perguntado se ele era só treinador interino, seria efetivado, desconversou, não quis falar muito, né? Sinceramente, Felipe, você tá de sacanagem você querer ser efetivado, você nunca, por onde passou, teve sucesso como treinador, arrumou um cargo no Vasco aí, porque é amigo do Pedrinho, porque nem como diretor de futebol você trabalhou em lugar nenhum com sucesso. Então, sinceramente, né, querer efetivar o Felipe no comando é uma grande vergonha por amizade, por nepotismo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, não pode vir com desculpinha que treinador tá cobrando salário alto, que treinador tá sendo difícil aí de ser buscado no mercado para querer efetivar o Felipe, porque não tem condições, infelizmente não tem condições, tá? Essa é a grande verdade. Foi perguntado sobre Alex Teixeira, que entra ali no final do jogo e aí dá uma desculpa, né? Fala que o Alex Teixeira ainda tá sem ritmo de jogo. A gente já tá no meio da temporada, já estamos na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e até agora o Alex Teixeira tá sem ritmo de jogo. Então não bota pra jogar, irmão. Então bota um moleque da base, bota o Lucas Zucarello, bota um GB, bota um Bruno Lopes,
Porque brincadeira, né? Alex Teixeira até quando? Sinceramente não dá mais. Sinceramente tem muita coisa errada dentro do Vasco acontecendo. Eu não admito Marcelo Santana continuar como diretor de futebol do Vasco fazendo contratações. Eu não admito a possibilidade, nem que remota, desse Felipe ser efetivado como treinador. Isso é uma grande vergonha. E você, Pedrinho, como presidente, tem que vir a público, tem que se manifestar, tem que dar aí algum tipo de manifestação ao torcedor. Vocês imploram pro torcedor se associar, pede pro torcedor comprar camisa, pede para torcedor lotar estádio, e na hora que o bicho tá pegando, na hora que o Vasco tá perdendo, na hora que o Vasco tá sem treinador, você desaparece, você some, você não dá a cara a tapa, você não dá aí, não vem a público para poder falar com o torcedor. Isso é uma grande vergonha. Mas falando um pouquinho agora sobre a situação de treinador, né? O Vasco aí segue as negociações com o Fernando Diniz, né? O próprio Pedrinho falou numa entrevista que ele deu há 2 dias atrás, né, que as negociações estavam aí encaminhadas, porém a situação financeira está sendo um grande problema. E aí me lembra muito um cenário que aconteceu com o Renato Gaúcho no começo do ano. Vocês se lembram bem, né? Quando o Vasco negociou com o Renato Gaúcho, foram 2 dias de reuniões com o Renato Gaúcho e no final das contas o Vasco não fechou com o Renato Gaúcho, ó, porque o Vasco não quis pagar o que o Renato Gaúcho queria receber. E tá me parecendo que o cenário tá um pouco parecido com o Fernando Diniz. Pedrinho vindo a público, falando que tá negociando com o Fernando Diniz, que as coisas estão acontecendo, que as negociações estão avançando, e eu tô com medo dessa negociação não ir à frente e, no final das contas, o Vasco ou efetivar o Felipe ou me inventar um treinador, uma aposta maluca, ou de Portugal, ou da Argentina, ou aqui do futebol brasileiro, um treinador aí do nível do Maurício Barbieri. Então a gente tem que cobrar essa diretoria, nossa torcida tem que ser forte nesse momento de cobrar o Pedrinho, tem que cobrar, foi presidente, é para isso, é para ser cobrado, e espero que ainda hoje anuncie essa contratação do Fernando Diniz, porque dentre os que estão livres no mercado, sinceramente, eu acho que é um dos únicos treinadores que vai chegar e vai dar uma choque de ordem nesse elenco do Vasco. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela presença aqui no vídeo. Desculpa o tom de desabafo, porque ninguém aguenta mais, ninguém consegue mais ver um Vasco desse, né? Tudo é na base da amizade. Treinador, o cara vira treinador porque é amigo de presidente, o outro é contratado porque é amigo do diretor de futebol. É uma grande vergonha tudo que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu, um abraço.